programa Cidadania Consciente retorna às suas atividades numa semana especial dedicada às mulheres. E nós vamos fazer 2 recortes. Um olhar para a presença das mulheres na sociedade e também, no mesmo olhar, a vivência de um problema grave que afeta a vida das pessoas. Nós estamos hoje com o Carlos Renato de Almeida Silva. Ele é uma liderança dos moradores numa região muito importante de Volta Redonda, que é Volta Grande 4. E também, para fazer essa presença das mulheres, a nossa tia Beth, conhecida, né? Mas ela é Elizabeth Isabel do Carmo Nascimento, a tia Beth, também moradora desse importante bairro Volta Grande 4, e é conhecida lá por tia Beth. Tia Beth, para começar, Dia Internacional das Mulheres. O que significa para a sua vida como dona de casa, professora? Primeiro, bom dia para você, a todos que estão nos assistindo. É uma coisa muito especial, Porque mulher é uma palavra que, se a gente fosse buscar vários significados, só tem um: vida. Pois é, esse significado de vida, Renato, muito focado nas mulheres que geram a vida. A vida no seu bairro está agredida? Sim, bom dia a todos. Sim, Zezinho, porque estamos com um problema lá, de algum tempo atrás, já de muitos anos, mas só tomamos conhecimento a partir da década agora, nessa década de 2000 e... No novo milênio, né? Novo milênio, a partir do novo milênio. E isso está assim, nos incomodando, Nos incomodando muito. Mas temos fé que... Mas como que tem sido a presença das mulheres para acompanhar essa situação? Nós estamos fazendo uma referência ao bairro conhecido em Volta Redonda como Volta Grande 4, que no final da década de 90 teve um empreendimento habitacional e logo nos anos seguintes aconteceu a descoberta de uma contaminação do solo. E uma comissão de moradores, a qual a tia Beth faz parte, e também o nosso Carlinhos, passaram a fazer movimentações questionando aquela poluição. Mas e a presença da comunidade? Como tem sido no olhar para essa situação assim tão grave? Para mim? Carlinhos? Pois não. A sociedade, ela, no momento que... Até porque quando nós iniciamos, gostaria de voltar, se você me permite. Não, fica à vontade. Quando nós começamos esse trabalho dentro da comunidade, era questão de saldo devedor, qualidade e prestação da casa própria. Sim. E, inclusive, é isso que nos levou até ao Ministério, a ajuda da própria igreja, do MEP, junto ao Ministério Público e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, essa questão da qualidade. Até que um dia... O primeiro olhar, então, foi para o problema da qualidade das qualidade, casas. Exatamente, da qualidade, prestação e o saldo devedor. Certo. E aí, Beth, vocês começam a fazer uma movimentação junto a essa comissão de moradores, Verdade. As mulheres sempre tiveram um olhar assim do cuidado, Tanto que você falou muito bem que ao falar das mulheres a gente tem uma referência da vida. Vida que é presente de Deus. E as mulheres, como que começaram a se mover nesse sentido? Bom, Zezinho, o que me incomodou foi com a notificação, Porque ali era o meu sonho de solteira, Eu fui criada no Santo Agostinho, Ou seja, eu sou uma pessoa privilegiada, igual eu falo aqui com o Carlinhos, meu amigo. Nós somos umas pessoas privilegiadas porque nós somos cria da comunidade, do Santo Agostinho, no modo geral. Então ali, a minha mãe mora lá no Santo Agostinho, de frente, E ali tudo assim, era uma vargem, tudo verde. Então eu vi aquilo ali crescer. E a gente, aproveitando esse gancho do seu Dia Internacional da Mulher, a gente, quanto mulher, a gente sonha, E como que é esse sonho?
A gente sonha em crescer, casar, ter a nossa casa. Então a gente sonha com a nossa casa, né? Então, não importa o lugar que a gente vai morar, mas a gente sonha com a casa. E eu fui abençoada, eu sonhei com aquele lugar. Eu vi as casas crescerem ali naquele lugar, né? E eu comecei a sonhar. E um belo dia fui presenteado por Deus de estar morando ali. E de repente, eu já tinha uma filha morei, né? Casei, fui morar em outro lugar, lá não tinha esses problemas. E veio a oportunidade de adquirir um imóvel ali e a gente comprou ali. Mas você comprou, né, sabendo que estava tudo bem? Tudo, porque até então era tudo verde, sem nenhum problema. Mas quando que começa a surgir essa questão ambiental na discussão de vocês? Olha, a questão começou na época de 2000 com as notificações. Mas antes de mim, já tive outras, quando eu mudei para ali, né? Já tinha outras mulheres, minhas vizinhas, que eu não conhecia pessoalmente, já ouvia de nome, que eu ia lá cuidar da nossa casa, que eu fui fazer o acabamento para poder mudar. Certo. E então a gente via, eu assustei quando eu entrei no imóvel, tinha tudo por fazer, né, Carlinhos? Exato. Tinha tudo para fazer, e aquilo ali já é uma comoção, um incômodo para todos nós ali. Então, aquele sonho da sua casa, que você viu crescer, ao chegar nele, passou a ser uma outra coisa. Primeiro, quando o Carlinhos citou, né, a qualidade do sal devedor, eu saí de uma casa pequena, tive ali e vi meu sonho de poder fazer uma coisa melhor. Eu já tinha uma filha de 3 anos, né? Certo. Então, o que aconteceu? Quando eu enfiei a chave ali na porta, abri, olhei e falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Né? Foi uma surpresa. Mas, assim, era o meu desejo, o sonho meu marido também queria ir para um lugar melhor, então a gente começou. Então, de repente, eu fui convidada para assistir uma reunião, né? E eu achei legal, porque já tinha essas duas lideranças lá, mulheres também, da minha rua, né? E eu fui nessa reunião e eu percebi que a minha preocupação não era só a minha, dentro da minha casa, era de todas. Tudo. Então, a comunidade, diante dessas, vamos falar especificamente, do sal devedor, da rachadura na casa, isso, a qualidade, de repente ela é sobressaltada de um outro problema que foi a questão da contaminação. Nos organizamos para isso. Como que vocês descobrem isso? A gente descobre isso quando nós começamos a frequentar as reuniões no Ministério Público Federal. Eles disseram, bom, nós já estamos com uma notificação, já estamos fazendo um trabalho ali sobre a questão de contaminação do Volta Grande. Até então, para nós, era uma surpresa, que nós nunca pensávamos que a gente ia trabalhar em cima disso. Como eu disse, era saldo devedor, a qualidade e a prestação da casa. E aí, quando nós tomamos ciência, aí foram falando, olha, no condomínio 225 tem um problema lá. Aí nós começamos a ir em todos os condomínios, né? Fizemos um grupo, convocamos moradores de cada condomínio, que são 8, e ali nós fomos para o condomínio 225. Aí lá começamos a ver os relatos, que as pessoas diziam que o líquido que saía do chão, quando chovia, aflorava. Opa, nós vamos dar uma paradinha. Nós estamos conversando com Carlos Renato e Elizabeth, falando de um problema grave que ocorre no bairro Volta Grande 4, por contaminação do solo. Depois você vai explicar, no próximo bloco, nós vamos dar sequência a essa conversa, ele vai falar para a gente como que surgiu esse líquido que brotava do chão. Daqui a pouco nós voltamos, programa Cidadania Consciente. Em 2017, o curso de Medicina do Unifoa completa 50 anos. A busca constante pelo aprimoramento à formação garantiu inúmeras conquistas ao curso. Ser o único do estado a receber do Conselho Federal de Medicina o selo SAEM de acreditação é a mais recente delas. Sua relevância e potencialidade fizeram com que o Unifoa recebesse o convite para disponibilizar a sua matriz curricular para servir de exemplo para outros cursos de medicina. Unifoa, formando para a vida. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente.
3337-8199. Carlos Renato, você estava falando assim que começou, a comunidade, a chamada, começou a brotar um líquido. Mas essas casas foram construídas com autorização dos poderes públicos, à época, do Estado, Exato, da própria FEMA, empresa, né? CSN, tinha um convênio com o Sindicato dos Metalúrgicos, Caixa Econômica, tudo legal, Exato. autorização. Tudo uma organização. E aí, quando começa a brotar isso, como que vocês ficam? Nós ficamos muito assim... Assustados, né? Assustadíssimo, até porque nós não tínhamos assim, não sabíamos até a gravidade da situação, né, que se encontrava. E quando nós começamos a conversar com os moradores da 225, condomínio, aí eles começaram a falar, olha, aqui quando chove, aflora assim, um líquido, sai, vai passando para o nosso quintal, se tiver lodo, aquele líquido vai limpando tudo e cai dentro do bueiro. Bom, aí vocês perceberam isso. As donas de casa, né, que estavam ali, você, Beth, e outras, né, começaram a olhar suas crianças e ficaram preocupadas. Porque aí eu vou falar do condomínio que eu moro, 220. E lá, já, como eu te disse, lá já tinha as vizinhas, já uma responsável pela capina, da limpeza, a outra para essa questão de estar acompanhando a comissão, até então eu não conhecia, né? Então a gente comentava, um odor que sai quando chove de ovo podre, a gente não suporta. Né? Hoje isso está sanado ou continua? Quando chove ainda persiste ainda, porque o problema não acabou. Esse odor ainda persiste. Ele continua com esse cheiro exala bastante. Quando chove Mas com essa movimentação da comunidade, as mulheres que já tinham até algumas tarefas específicas, né? E aí quero cumprimentar vocês, mulheres que até então, né, continuam atentas, né? É um exemplo de cidadania muito bacana. Na minha rua, assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, maravilhado, porque as mulheres lá são de luta, são guerreiras. Entendeu? Pois é, essas mulheres, né? Elas começaram a fazer pergunta. Só que é aquele negócio, para quem que a gente pergunta? De onde vem a resposta? As perguntas tem, mas quem vai nos dar a resposta? E quais perguntas que vocês têm feito até hoje sobre aquele problema ali? O que foi feito aqui, gente? O que está aqui debaixo? Porque da onde sai esse cheiro? Da onde que passa? O que provoca? Né? Aí até que passou um carro chamando a gente, morador, pra gente ir na reunião, e nós fomos pra reunião, e quando chegamos lá eu tive a minha surpresa, né? Aí já tinha a menina lá, que já era líder lá, né? A Rose, hoje não é mais moradora lá, por questões pessoais, né? Então a Rose, a Alice, não moram mais lá. Elas já eram líder. Então eu fui convidada pela Rose para fazer parte da comissão. Certo. Né? E eu gostei porque o meu problema não é só meu. Seria fácil eu chegar a resolver. O problema é meu. Mas só que eu entendo assim, eu fui criada assim. Para eu estar bem, eu preciso que você esteja bem, é necessário que ele esteja bem. Ela está fazendo um tratado da sociologia. Nós somos seres não é? que vivemos em comunidade. E como abrir mão disso? E vocês não abriram mão, não, tanto que está tendo esse olhar. Não. Mas diga uma coisa, Beth, eu estou gostando de ver essa conversa, que nós estamos avançando. Chega um momento que as autoridades começam a se manifestar. Verdade. E como que elas têm se manifestado? O poder público, aí eu estou falando da prefeitura, do Estado, da própria empresa, a justiça, diante dessa situação de insegurança. Ô Zezinho, uma coisa que eu achei bacana, quando eu conheci Carlos Renato, o Edson, os outros líderes, eu achei uma coisa interessante que eu descobri que eu, na minha dificuldade, eu não estava só. Eu, com a identificação do meu problema, eu não estava só. Existe um grupo. E desse grupo, o que aconteceu com a gente ali tocou vários outros, né, órgãos da cidade. A Comissão de Ambiente, Ambiental Sul. Aí a gente teve também essa orientação do MEP, sabe? Nós descobrimos que nós temos uma aliança, nós temos amigos, pessoas que sentem a mesma coisa,
embora não residindo onde nós estamos, mas que é tocado, né? Se preocupa com a vida. Com a vida. Então, ali, pra gente, vida não tem preço, né? O ser humano, ele não tem valor financeiro. O valor da vida não tem como a gente falar. Medir isso. Né? A vida é um dom de Deus, e Deus tem certeza que Ele deu pra gente o melhor lugar. E todos que vão ali, conhecem o Volta Grande 4, quer morar ali pertinho da gente. É um lugar agradável. É agradável. As famílias são amigas, cada um no seu quadradinho, mas se respeitam, né? Mas se gostam esse e problema, gostam de estar ali. Caso Renato, esse problema parece que nós estamos agora numa fase que os poderes constituídos foram provocados de tal modo pela essa cidadania da comunidade que começam a tentar buscar caminhos de solução. Sim. Nós sabemos que a Justiça, recentemente, através de um juiz, né, fez algumas orientações para que haja um diálogo horizontalizado entre a Comissão de Moradores, a empresa e outros apoios para buscar uma solução. Diga uma coisa, em que pé que anda essas avaliações que está envolvendo o órgão do Estado, como a Fiocruz, o Ministério Público, a própria Justiça, a CSN, em que pé que anda, até para a gente dar uma garantia, uma certa segurança à comunidade, você informar para a comunidade, nesse momento, hoje, como que está a situação dos moradores frente a essas contaminações? Bom, existe uma pesquisa que a Fiocruz começou a fazer o ano passado, fazer um piloto com 20 famílias, e depois, no dia 17 de novembro de 2016, novamente a Fiocruz fez uma reunião com um grupo de moradores e sorteou as casas, né, dentro do que eles podem fazer, do que eles têm de financeiro para poder fazer esse trabalho. Foi o que eles escolheram para estar assim, atuando aqui com a Volta Grande 4. Certo. Então eles fizeram uma reunião e sortearam as casas, que já ampliou um pouco mais. Talvez não seja se para cobrir todos, porque infelizmente o contaminante que foi chamado para financiar, eles ainda não disse sim, nem disse não, e como estamos ainda tá sobre júdice ainda, sobre a questão de quem vai ficar com a causa, se é o Ministério Público Federal ou estadual, e aí nós estamos esperando essa decisão para que futuramente a gente possa chegar a um denominador e poder ter uma tranquilidade para os moradores. Então, há uma movimentação da área científica, da área política e também da área da justiça, junto com essa cidadania da comunidade, na busca da solução. Nós vamos chamar um breve intervalo, nós vamos voltar para a gente falar um pouco dos próximos passos e, sobretudo, de algumas posições daquela comunidade. A comunidade também fala. Daqui a pouco nós voltamos. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Autoelétrica Angu, Avenida Paulista, 496, Retiro, Volta Redonda. Ar-condicionado, higienização e manutenção em geral, Autoelétrica Angu. Troca cabos de aço, vidro elétrico, arranque, alternadores e elétrica em geral. Autoelétrica Angu. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 17h30 e aos sábados, de 8 às 12h30. Telefone 3346-3998 ou 999-287964. E também
Temos aí um rádio 974046157, Autoelétrica Angu. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com dois olhares. O olhar do cuidado, o cuidado com a vida, sobretudo a presença de uma mulher que, na sua fala, tem focado muito a dimensão desse cuidado com a vida, aliás, fazendo uma referência ao Dia Internacional das Mulheres, e também conversando com o Renato, que é um defensor da vida, num bairro importante de Volta Redonda, que enfrenta um problema que eu diria emblemático de contaminação do solo. Renato, você e também a Elizabeth, a tia Beth, vocês estavam falando que a comunidade tem estado muito presente, mas na verdade a comunidade sente um pouco de insegurança, de angústia, porque já se arrasta por mais de 16, 17 anos o problema. Como que vocês têm lidado com essa angústia que também te persegue ao Carlinhos, que é morador, para ajudar a comunidade a se erguer, levantar a cabeça? Olha, um dos momentos que nós tivemos a oportunidade de estar assim, mais junto com a população, com a comunidade, foi quando nas audiências públicas que foram feitas com o Ministério Público, tanto estadual como federal, e dando assim, pedindo para que ele esteja sempre atuando, sempre dando esse apoio, porque o nosso desejo é de que seja um bairro assim, possa ser algo assim que nós possamos deitar assim no travesseiro, dormir, acordar, sem preocupar com o dia seguinte, né, a questão ambiental. Porque acho que os moradores, no momento que eles começaram a perceber que havia algumas coisas assim que estavam errado, então aí muitos nos procuram, muitos nos dão um apoio, mas muito também tem aqueles que, por ter feito a sua casa, tem o seu sonho, né? Teve o seu sonho. Carlinhos, você está falando uma coisa preciosa. A gente também tem que trabalhar com a compreensão daqueles moradores que se sentem incomodados, porque ele investiu na sua casa. Correto. E ó, nessa crise, ele fez o puxadinho para o seu filho, para o seu neto, e ao ver essa conversa, vai à justiça dar uma determinação, vai à empresa, faz as suas análises, vai à Fiocruz que escolhe algumas casas. Mas, Beth, o que você vai dizer para esse morador para ele não perder a esperança? Primeiramente, acredite em Deus e acredite no seu sonho e acredite em você. Mas como que ele vai fazer isso na prática, vendo essa situação toda? Olhando para a gente quanto comissão. Olhando para nós quanto comissão. A comissão é um referencial importante para a comunidade acreditar em vocês. Sim. Que primeiro que, como disse o Renato, eles não estão sozinhos. Não, de jeito nenhum. É igual eu te falei lá atrás, hoje as mulheres estão vendo, né? Inclusive, assim, eu me senti até lisonjeada, que uma moradora chegou na mãe dela e falou, houve uns boatos de dinheiro, papapá, em nenhum momento nós falamos em dinheiro. O nosso trabalho é estritamente doação. Nós doamos nosso tempo, o nosso dia, a nossa hora, para defender não somente o sonho de Tia Beth, do Carlinhos, dos outros líderes, mas nós defendemos o sonho de cada família que reside ali hoje, no Volta Grande 4. Então, hoje, as mulheres, quando passa o carro chamando comissão, a presença maciça são das mulheres. Por quê, Zezinho? Eu entendo assim, que quem cuida somos nós. Nós mulheres é que cuidamos. Historicamente, né? Teve conquistas de superações importantes. As mulheres sempre tiveram presença muito forte. Com certeza. Em momentos, né? A luta que foi para as mulheres votarem a partir de 1934 no Brasil foi uma luta, assim, forte. Né? Então que o governo Getúlio Vargas teve que ceder a isso. E de lá para cá, teve também a presença das mulheres nos quilombos dos Palmares,
Tem até uma mulher referente que é Dandara, né, que tem uma marca importante na história do nós negros, né? Quer dizer, essa presença da mulher tem feito diferença na comunidade. E o sangue, né? O sangue fala muito. A gente, professor, eu fui professor não por vocação, por dom, né? Eu senti que Deus me chamou para isso. Ser formadora de opinião, eu jamais podia me calar, ficar acomodado dentro do meu palácio, que a minha casa é o meu palácio, o meu refúgio, né? Deixar o meu próximo, a minha vizinha, a minha amiga, né? A pessoa que está perto de mim, os que não estão próximos, ficar nessa angústia, né? Então, assim, eu faço por amor a Deus e por amor ao meu próximo. Então, eu tenho certeza que quando a gente chegou ali, eu tinha certeza que isso ia chegar em algum lugar, toda essa movimentação ia chegar em algum lugar. Agora me diga uma coisa, o que você gostaria de dizer para a empresa? Porque, na verdade, historicamente, a empresa também tem responsabilidade nesse projeto habitacional. E hoje ela está dentro do processo. O que você gostaria de dizer para a direção da CSN em relação a esse problema? Que olha com mais sensibilidade. Carlinhos, o que você pediria, solicitaria ao poder público municipal? Olha, um dia numa reunião no CIEP, depois de muito debate entre a comissão e a CSN, depois todos nós nos cumprimentamos e a pessoa falou assim, eu me lembro direito, falou assim, você estava agora se degladiando e agora estão todos se cumprimentando, estão todos se abraçando. Falei, olha, mesmo sendo adversários de divergência, de opiniões, de trabalho, mas nós respeitamos como cidadão, como pessoas. Então, nós queremos que a empresa, o poder público, continua nos dando assim, o poder público continua nos dando apoio em relação aos ministérios, à justiça. Procura nos dar assim, seja mais compreensivo, um pouco mais ágil. A gente gostaria muito que fosse mais ágil, mas infelizmente a gente sabe que a justiça no nosso país é um pouquinho devagar. Amorosa. Né? Muito amorosa. Mas nós temos a nossa confiança, credibilidade nas autoridades competentes e que tem certeza que vai ser solucionado e a gente vai chegar a um denominador, se Deus quiser. Se Deus quiser. O programa Cidadania Consciente agradece a presença, né, dessa ilustre mulher, representando todas as mulheres, né, daqui da nossa região, né, Elizabeth, que tem feito uma presença muito forte na Comissão de Moradores do bairro Volta Grande 4, que enfrenta esse problema grave e gravíssimo da questão ambiental. Agradecer o Carlinhos, né, que com essa um pouco de dificuldade de locomoção, ainda assim tem um olhar muito mais abrangente que a gente pensa. Sobretudo, como você falou, um olhar de fraternidade para esses senhores, né, diretores da CSN, gente do poder público municipal, que ao debater faz um apelo para eles, olha, cumpra o papel de vocês, porque a comunidade ela foi para ali acreditando que aqueles que projetaram o bairro, e não foi a CSN sozinho, foi o poder público, o Estado. É, né? Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura e que querem tirar esse pesadelo das suas vidas. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira. Um abraço, até breve.